Olá, aqui é o Mairo Vergara e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Inglês. Durante toda essa semana eu estou publicando uma série de vídeos que vão te ensinar a estudar e aprender inglês de uma forma rápida e altamente eficiente. No vídeo passado a gente explicou como você não aprende inglês, ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente fica fazendo, como estudar gramática, decorar a lista de palavras solta, entre outras coisas, que não dão resultado nenhum. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhada, porque o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para aprender inglês. Eu vou te ensinar o princípio básico de como você aprende inglês e uma técnica muito simples, dividida em duas etapas, que se você colocar em prática, vai dar muito resultado nos seus estudos. Mas antes de começar, eu só queria agradecer aos milhares, literalmente milhares de comentários que a gente recebeu logo no primeiro vídeo da Semana do Inglês. Exatamente agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, a gente já recebeu mais de 7.000 comentários no primeiro vídeo da Semana do Inglês e o vídeo já foi visualizado, já teve mais de 75.000 visualizações. E quando você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira, provavelmente esses números já vão estar bem maiores. Agora, o mais legal não é ver só a quantidade de comentários ou a quantidade de visualizações nos vídeos da Semana do Inglês, mas ver sim a criação, o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas interessadas em aprender inglês de uma forma nova, de uma forma simples e principalmente de uma forma eficiente, ou seja, uma forma que dá resultado. E isso, claro, me dá muita motivação para continuar o meu trabalho e ensinar inglês para todos vocês. Bom, mas vamos lá, gente, vamos falar do que interessa. Como que você aprende inglês? E aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. E talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua prestando atenção que logo tudo isso vai fazer sentido. Para você aprender inglês, você só precisa de uma coisa: contato regular com o inglês. Você não precisa de gramática, você não precisa viajar para os Estados Unidos, você não precisa estudar desde criança. E, muito importante, não importa a sua idade, não importa se você é criança, se você é adolescente, adulto, idoso. Se você tiver contato regular com o inglês, você vai aprender. De fato, o difícil é você não aprender quando você tem contato regular com o inglês. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é contato regular com o inglês? Contato regular com o inglês é passar tempo com o inglês, é constantemente, diariamente, escutar o inglês, é ler todos os dias um pouquinho em inglês, é fazer coisas do seu cotidiano em inglês. E para deixar isso mais claro, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que já aprendeu inglês. E normalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa que sabe inglês como que ela aprendeu inglês, ela normalmente responde algo como: eu aprendi inglês porque eu era viciado em seriado. Toda semana eu assistia dezenas de seriados em inglês. Eu aprendi inglês porque eu jogava videogame em inglês todo dia sem parar, até minha mãe vir e tirar o cabo do videogame da tomada. Eu aprendi inglês vendo vídeo de maquiagem no YouTube, porque eu adorava vídeo de maquiagem, comecei a ver em inglês e uma hora eu estava entendendo tudo que eles falavam. Se você prestar atenção nessas explicações, você vai ver que todas elas têm uma coisa só em comum. As atividades que essas pessoas faziam mantinham elas em contato constante com o inglês. O cara que era viciado em seriado, todo dia assistia um seriado em inglês, ou seja, todo dia ele passava meia hora, uma hora, o tempo de um episódio de um seriado em contato com o inglês. O cara que aprendeu jogando videogame, todo dia estava lendo e escutando inglês no jogo dele. A menina que aprendeu inglês vendo vídeo de maquiagem no YouTube, todo dia passava 15, 20, 30 minutos em contato com o inglês, porque os vídeos de maquiagem que ela estava vendo eram todos em inglês. Então, para aprender inglês, o que você realmente precisa é ter contato diário com a língua. Só que daí a pergunta é o seguinte: como que eu começo a fazer isso se eu não entendo nada de inglês? Porque como que eu vou começar a ver um seriado, um filme ou um vídeo no YouTube em inglês se eu não entendo nada do que eles estão falando? E é justamente aí que entra uma técnica muito eficiente e fácil de usar que eu vou te ensinar agora e que vai fazer com que você tenha contato diário com o inglês, gastando aí de 30 a 60 minutos por dia e que vai dar um salto gigantesco no seu aprendizado se, claro, você colocar ela em prática da maneira certa. Essa técnica funciona da seguinte maneira: você vai começar estudando pequenos textos em inglês,
nada de gramática, nada de lista de palavras solta, nada disso. Você vai começar com pequenos textos em inglês acompanhados de uma tradução e um arquivo de áudio com a narração desse texto, de preferência feita por um falante nativo de inglês. E daí, o que você vai fazer é muito simples e pode ser dividido em duas etapas. Etapa 1, você vai estudar o texto. E isso é muito mais fácil do que você acha. Porque o que você tem que aprender é o significado do texto e não a gramática. Você não quer saber onde é que está o verbo to be, se a frase está no pretérito perfeito ou imperfeito. Nada disso. O seu objetivo é pegar um texto que você não entende, estudar esse texto e entender esse texto. E isso é muito fácil porque, por exemplo, quando eu mostro uma frase para você, como I was beginning to study, e eu mostro para você a tradução dessa frase, que é eu estava começando a estudar, eu preciso explicar alguma coisa para você? Ou será que você consegue comparar as duas frases e aprender que I quer dizer eu, was significa estava, beginning significa começando, to significa a e study significa estudar. E será que você consegue fazer isso? E eu te digo que eu tenho certeza que você consegue. E aí, muita gente vai perguntar: ah, mas por que isso? Por que aquilo? Eu quero saber a gramática. Eu entendi a frase, mas eu não sei o porquê disso ou o porquê daquilo. E aí entra outra coisa muito importante, pessoal. Os porquês e a gramática não importam. Quando você era criança, você nunca perguntou para sua mãe ou para seu pai por que você falava assim ou assado. Você simplesmente escutava, entendia e repetia. E no inglês é a mesma coisa. O seu objetivo é entender as frases e o texto, não a gramática, não os porquês. Quando você muda o foco do seu estudo de entender a gramática e os porquês do inglês e passa a se concentrar em entender o significado do idioma, o significado dos textos que você lê e dos áudios que você escuta, aí sim é que você começa a aprender inglês de verdade. E é claro que algumas partes do texto você não vai entender somente com a tradução. Daí você vai ter que usar um dicionário ou um material que contenha explicações dessas partes mais complicadas, ou mesmo alguém, um professor, por exemplo, que possa te explicar essas partes. Mas o objetivo final é sempre o mesmo: entender o significado do texto. E quando você terminar essa primeira etapa de estudo, você vai ter um texto que é parcialmente compreensível, ou seja, um texto que, se você ler ele em inglês, sem usar um dicionário, sem consultar nenhum outro material, você vai entender em torno de uns 80% ou até mais. E é justamente esse texto que você vai usar para criar o contato regular com o inglês. E aí a gente entra na etapa 2. Etapa 2. Treinando o seu listening. Listening significa escuta, ou seja, a sua capacidade de entender o inglês falado, a sua compreensão oral. E agora que você tem um texto que você já estudou e você já entende, você vai pegar o áudio desse texto e vai escutar ele diversas vezes. E quando eu digo diversas vezes, eu não quero dizer 2, 3, 4 vezes. Eu quero dizer dezenas de vezes. 30, 40, 50 vezes. Só que você não vai fazer isso sentando numa cadeira e escutando 50 vezes seguidas o áudio. Porque isso, além de ser muito chato, não vai dar o resultado que você quer. A melhor maneira de escutar um áudio várias vezes é usar um celular, um MP3 player, qualquer aparelho que toque arquivos de áudio. Daí você coloca o arquivo de áudio no seu celular, no seu MP3 player, etc. E cria o hábito de escutar esse áudio enquanto você está fazendo outras coisas. Por exemplo, quando você vai na padaria comprar pão, quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo para o trabalho, no ônibus, na academia fazendo exercício, etc. E a grande sacada disso é que você não vai precisar arrumar mais tempo no seu dia para estudar inglês. Você vai usar o tempo que você já usa para alguma outra atividade e só vai acrescentar o inglês. E isso pode parecer simples, mas essa atividade vai acrescentar 15, 20, 30 minutos de inglês ao seu dia, todos os dias. E é justamente daí que vai vir o seu contato diário, o seu contato regular com o inglês.